mais uma de nossas atividades do componente Geografia Regional do Mundo 3. Nesse momento vamos trabalhar a atividade da webconferência. Como vocês já têm conhecimento, já tivemos os primeiros contatos, a equipe docente ela é composta por mim, professora formadora Andresa Monteiro, pelos professores Keila Silveira, Livingston Galdino, Pedro Nóbrega e Priscila Miranda. Para esta atividade, optamos por trabalhar o tema da América Latina. Então, vamos, nesse momento, trabalhar a questão mais gerais do continente, dessa parcela do continente, enfocando alguns aspectos históricos, culturais, de formação, a questão ambiental, política e econômica. A princípio, por que nós optamos por trabalhar através dessa regionalização? Como vocês viram no primeiro capítulo, a gente tem várias divisões que a gente pode considerar para o continente americano. Dentre elas, a gente trabalha com alguns critérios voltados para critérios físicos, critérios econômicos e, nesse momento, critérios, na verdade, culturais. E, nesse momento, a gente vai trabalhar a divisão histórico-social, que alguns autores chamam essa nomenclatura, né, ou denominam esse tipo de divisão, também vocês podem encontrar por divisão histórico-econômica, socioeconômica, enfim. Então, para esse momento, quais são as principais características para essa divisão histórico-social? Elas são baseadas principalmente em aspectos históricos, culturais, sociais e modelos econômicos, que isso já vem uma origem dentro de todo o processo de formação do continente, que tem a ver com os modelos de colonização implantados, que são as colônias de povoamento e de exploração, a origem das línguas, né, de toda a formação do povo, e aí a gente tem os latinos, que vem os povos de origem latina, que vem do sul da Europa, que são os portugueses, espanhóis, italianos e franceses, os anglo-saxões, que são povos de origem saxônica, do norte da Europa, países como a Inglaterra. E para a América Latina, no caso, a gente tem algumas exceções de alguns países que são de língua inglesa, que a exemplo nós temos Belize, Bahamas, Jamaica, Guiana, entre outros, e holandesa, Suriname e as Antilhas holandesas. Todos esses países eles são considerados latino-americanos, não pelo idioma, mas pelo modo de colonização, que vieram a partir das colônias de exploração e por suas características socioeconômicas, entre outros aspectos histórico-culturais que vão compartilhar com seus vizinhos. Algumas características da América Latina, como todos sabem, a América Latina ele vem a partir da América do Norte, pegando a partir do México até toda a América do Sul. Então, algumas características são, elas constituem 20 países, são ex-colônias de potências europeias, de idiomas de origem do latim, no caso espanhol, português e francês, compreende quase na totalidade os países da América do Sul, Central e México, com algumas exceções de alguns países que eu já citei para vocês. E os Estados Unidos, eles usam a expressão América Latina para designar todos os países centro- e sul-americanos, sem distinção do idioma falado. E é nessa perspectiva que a gente tem algumas alusões sobre os termos que são denominados, né, para a América Latina. Então a gente já ouviu em várias, já lemos em várias literaturas, ou ouvimos, enfim, em diversos setores, fontes, algumas expressões como Novo Mundo, Terceiro Mundo, países periféricos, e todos esses vão estar implícitos, né, uma multiplicidade de enfoques, eles vão estar dentro de aspectos históricos, filosóficos, sociológicos e o econômico. Vão ser demarcações que elas são baseadas em critérios classificatórios, como se trata de reafirmações de identidades, que são conduzidas sob o fenômeno da diferenciação, e aí a gente vê que todos esses enfoques eles têm o poder de conferir a esta parcela do continente traços submissos, certo? Além de sugerirem sobre o que é desenvolvido e o que é primitivo.
essas reafirmações de identidade, em seu significado mais ínfimo, elas vão evocar uma história latino-americana marcada pela dominação, subalternidade e a condição servil. E, para tanto, vão se esforçar para se convergerem a um único referencial, que é nada mais do que a região da América Latina. Então, eu faço para vocês, eu ressalto essa importância e de todo esse processo que a gente vem estudando, a gente ter essa percepção, certo? E a gente ter essa criticidade a partir dos conteúdos que a gente vem trabalhando, até porque isso a gente vai perceber que boa parte da bibliografia ela nos remete a essas alusões. No aspecto das dimensões histórico-cultural, essa parcela do continente ela tem uma forte influência das dominações das coroas ibéricas. Aí são os principais países, que são Portugal e Espanha. Então a gente tem nessa parcela, claro, com as exceções de alguns países que eu já mencionei anteriormente, algumas características que isso vem todo no processo de ocupação do território. Então, a América Hispânica, que é que a gente chama aquela América que ela tem toda uma influência espanhola, ela vai ser caracterizada principalmente pela exploração mineradora, que foi a atividade econômica mais importante, certo? Na América Espanhola, que seja essa parcela dos países que foram explorados e ocupados por esse país, e que na verdade foi responsável pela colonização efetiva das terras de Espanha, apesar de já haver ocupação anterior no Caribe e América Central. O ouro na região do México e a prata na região do Peru foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma clara política de exploração por parte da metrópole, que passou a exercer o controle mais rígido sobre seus domínios. Outra característica são a exploração do trabalho indígena e independência das colônias posteriormente. Outra grande influência, né, e que a gente pode classificar dentro dessa dimensão histórica e cultural, é a América Portuguesa, que nada mais é do que o país, no caso aqui, o único país que foi explorado pela coroa portuguesa é o Brasil. E há algumas, como a gente já tem conhecimento, algumas características desse país, né, que teve influência desse tipo de colonização, a plantação e extração do pau-brasil, que a gente vai estar muito vinculado à questão dos grandes ciclos econômicos. Então, os primeiros ciclos surgem a partir da extração dessa matéria-prima, da plantação e extração dessa matéria-prima. Características como o latifúndio, que são as grandes propriedades, e a gente percebe que até hoje a gente ainda tem algumas características, mesmo tendo outras formas de apropriações, enfim, outras releituras dentro desse contexto econômico. A configuração territorial, que é uma grande influência, que aí a gente tem, pode citar o Tratado de Tordesilhas, que ele foi um importante marco na divisão das terras, né, entre a coroa portuguesa e a coroa hispânica. E aí a gente vê outros países, voltando um pouquinho na parte mais histórica, que outros países eles não aceitavam esse tipo de divisão, e a partir daí começa toda essa exploração dessas terras. E que a gente vai ver também isso um pouco da história da América do Norte, que é os Estados Unidos, Canadá, enfim. Uma economia colonial. Outra característica, trabalho escravo, o tráfico negreiro. A igreja como um dos principais papéis de ação colonizadora dentro desse território, e também a descoberta de minérios. Na dimensão ambiental, a gente vê que essa parcela do continente, ela tem uma diversidade de paisagens muito grandes. Então a gente consegue identificar e caracterizar diversos ambientes com a diversidade de climas, de relevo, geomorfologicamente distintos. Então a gente tem alguns padrões de drenagem, classificações climáticas, composições botânicas diferenciadas. Outra característica que a gente pode observar nessa parcela do continente, a gente tem a presença do Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico.
A maior parte das terras latino-americanas ela está inserida dentro da zona tropical, que condiciona suas respectivas paisagens e climas, ambientes quentes e úmidos, na porção equatorial e áreas subtropicais e temperadas no extremo sul, que é aí onde a gente tem a partir da Argentina para o Polo Sul. O relevo da região ela varia das altas cordilheiras na porção oeste, derivadas de dobramentos modernos, e as grandes planícies fluviais, que um exemplo desse a gente tem aqui o Rio Amazonas. De forma geral, a oeste o relevo ele é recente e elevado, a leste antigo, desgastado e rebaixado. Destaque para a Cordilheira dos Andes e em relação à cobertura vegetal, a gente tem destaque para a problemática ambiental. Hoje em dia, o que é que a gente tem? A gente tem mais resquícios de fragmentos florestais. Então, o modo como esses resquícios de vegetação estão sendo conservados, preservados e degradados por atividades como mineração, produção energética, agricultura, pecuária, entre outras. Na dimensão cultural e social, a gente vê que são povos que eles têm uma enorme herança e uma carga muito forte de heranças das grandes civilizações. E essa região ela vai englobar diversas etnias, principalmente por causa de movimentos demográficos ocorridos durante a época colonial. Então, além daquelas etnias já existentes, a gente tem a chegada forçada de negros da África subsaariana e a vinda de europeus na passagem do século XIX para o XX. Assim, há países com expressiva população descendentes de ameríndios, no caso da Bolívia e Peru, de africanos, Brasil, Venezuela, Colômbia e países do Caribe, principalmente, e de europeus, Argentina, Uruguai e Chile. A importância desses movimentos sociais, aí a gente vai perceber, quando a gente começa a entrar um pouco nessa história da América Latina, a importância desses movimentos sociais, que até hoje eles dão essa configuração a esses países. Eles não são os mesmos, mas eles conseguem manter uma diversificação dentro da cultura, e isso é refletido até na forma política de que esses países eles incorporam no decorrer da sua, como posso dizer assim, da sua gestão. E aí a gente tem alguns exemplos de países como Paraguai, Bolívia e Venezuela, né? Que a gente pode entender um pouco dessa diversificação desses tipos de governos que vão sendo traçados. A discrepância entre as taxas de índice de desenvolvimento humano é um fato marcante que a gente encontra nesses países da América Latina, que a partir daí a gente pode mensurar um pouco esses diferentes níveis e ratificar um pouco as desigualdades que são encontradas nesses países. E outra característica importante e marcante são os elevados índices de mortalidade e natalidade nesses países. Aí eu trago para vocês algumas imagens, né, referentes a essas heranças culturais. E aí a gente tem a cidade dos Incas, no Peru, o Guarani aqui, no caso específico aqui da Amazônia, né, um tribo, e algumas mulheres que eles da região, determinada região do Peru, que até hoje, que até hoje trazem esses traços e fazem questão de trazer essa valorização cultural para os seus países. Isso é uma das marcas que a gente pode observar, que vocês até observaram um pouco quando a gente trabalha no primeiro vídeo da atividade de sondagem, que eu trago um documentário para vocês, o Abya Yala, e ele traz um pouco dessa referência cultural, dessa incorporação, dessa nova, vamos dizer assim, identidade que eles estão tentando reassumir e resgatar dentro do contexto nacional. Então, alguns aspectos relacionados à dimensão econômica e política. Quais são as principais características dentro desses países da América Latina? Muitos são baseados, né, no que a gente chama de subdesenvolvimento, possuem industrialização tardia,
têm uma grande dependência de capital externo, são marcados pela corrupção, violência urbana, e aí a gente tem alguns casos de algumas facções, de alguns movimentos que a gente observa em alguns países, como as Farc, na Colômbia, o cartel mexicano. É notável em alguns países a carência na estrutura urbana, precários meios de comunicação e transporte, elevado endividamento externo e uma péssima distribuição de renda. A América Latina, ela no decorrer desses anos, houve uma evolução em alguns países. Claro, em alguns momentos você sente um pouco desse impacto e dessa, vamos dizer assim, dessa paralisação, mas a América Latina ela vem se apresentando nos últimos anos como uma região onde a luta pelo socialismo e pelo poder popular tem sofrido os maiores avanços em todo o mundo. As perspectivas em alguns países elas são muito promissoras. Pode-se afirmar que se conforma um contexto revolucionário e de possibilidades real, principalmente decorrentes de avanço das lutas populares, que não era visto na região desde a década de 60 e 70. Com o avanço do neoliberalismo nas décadas de 80 e 90, principalmente relacionado às políticas econômicas vindas do Fundo Monetário Internacional, vão contribuir para aprofundar alguns problemas como a miséria, o desemprego e a desigualdade social. Os povos latino-americanos eles começaram a se levantar contra tal política e a dar as suas respostas. Alguns movimentos anti-globalização que a gente pode perceber dentro de toda essa configuração tem o Fórum Social Mundial, enquanto espaço unificador de amplos setores progressistas, a luta das Farc, a resistência heróica do povo cubano. Esses movimentos eles foram pilares fundamentais para a construção de alternativas viáveis de poder que hoje começam a se consolidar em alguns países da América Latina. E é importante a gente perceber e ressaltar que o papel fundamental da juventude nessas lutas contra o modelo neoliberal em toda a América Latina. Para a gente definir, entender um pouco toda essa configuração política desses países, tem um autor que ele trabalha e ele classifica isso em 3 eixos políticos, que seriam entre os países da América Latina na atual conjuntura. Então, o primeiro eixo ele estaria pautado no liberal conservador, que conta com os governos do México, Colômbia e Paraguai e grande parte dos países da América Central, tá? Como os principais aliados do imperialismo do continente. Outro eixo seria o social-liberal, que se expressa nos governos do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Nicarágua, como governos de discurso progressistas e popular, mas de prática contraditória que por vezes privilegiam o capital financeiro e a permanência do neoliberalismo e em outros combates estas práticas econômicas, privilegiando os interesses nacionais. O anti-imperialista, que é composto por Venezuela, Cuba e Bolívia, e com a possibilidade de contar com o Equador em um curto ou médio espaço de tempo, dependendo da agudização dos processos pró-constituintes e das lutas sociais que estão ocorrendo naquele país. Então, o poder das grandes potências ela é fundamental para a globalização dos mercados e para a hierarquização dos estados. Mas o sistema mundial ele não determina necessariamente o destino final de cada uma das suas regiões, estados ou grupos sociais, mas apenas delimita as chances e oportunidades que serão aproveitadas ou não, segundo os interesses e projetos das forças vitoriosas e dominantes dentro de cada um dos países ou regiões que compõem o sistema. Assim, é inegável que depois de 2001 está em curso uma mudança importante nas relações entre a América Latina e os Estados Unidos, e que este poderá abrir amplas oportunidades de transformação do lugar do continente no sistema geopolítico regional e mundial. Então, assim, o que eu quis trazer para vocês são aspectos bem gerais que vocês vão aprofundando a partir da leitura e atividade que a gente vai sugerir para vocês para a webconferência. Eu já gostaria de que vocês fossem dando uma lida, vai estar disponibilizado no material, mas eu trago para vocês um trecho de um livro que ele se chama As Veias Abertas da América Latina,
do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ele foi escrito numa época conflituosa, vamos dizer assim, uma época complexa da América Latina, que veio, só que é um livro que a partir do momento que você faz a leitura, por mais que vocês sintam essa carga de submissão, de dependência, essa questão que a gente se coloca como país e culpa toda essa história de formação, são trechos que é interessante para a gente refletir e ter uma crítica sobre ele. Então eu quero, a partir de um fragmento que eu vou colocar para vocês, que vocês leiam, interpretem, e a partir de toda essa carga que vocês vêm discutindo, vêm lendo, vêm estudando, vocês dissertem um pouco sobre isso, certo? Então o trecho é o seguinte: para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Mas acontece que aqueles que ganharam graças ao que nós perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já se disse, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para limitar a prosperidade dos outros, os impérios e seus agentes nativos. Então, nós, a equipe de GRM3, esperamos que vocês reflitam um pouco, tentem trazer para essa citação uma carga de criticidade grande, não só nos colocando como países submersos, mas países, quais seriam os fatores impulsionadores, certo, de todo esse contexto, e que analise a partir da percepção de vocês o que vocês vêm discutindo até esse momento. Então, para vocês, uma boa atividade. Próxima semana estaremos nos encontrando, vocês com seus tutores, na atividade presencial, na aula presencial. E aí vocês podem tirar mais dúvidas e através do chat e das mensagens podemos nos comunicar. Então, boa